Comunicação é dom. Ou você nasce com ele ou tá fadado a ser uma pessoa com uma comunicação pouco eficaz a vida inteira. Se você acredita nisso, porque eu não. Esse vídeo vai trazer uma figura que prova exatamente isso, o contrário. A ex-chanceler alemã Angela Merkel é um exemplo que a política dá de que você não precisa ser extrovertido, alguém que tem uma voz de locutor de rádio ou uma postura de palco de apresentador de TV para se comunicar bem. E comunicar bem pressupõe o quê? Educar e conectar. Eu sempre falo isso nas minhas capacitações para os meus alunos. A comunicação tem esses dois papéis, educação e conexão. Então, guarda esses dois verbos, porque se a sua comunicação não cumprir um deles, ela não cumpriu o seu papel mais básico, aquilo que está na essência do comunicar. Mas antes de eu falar da Merkel e das lições de comunicação que a trajetória dela deixa pra gente, eu vou pedir, é claro, para você já deixar seu like aqui, compartilhar com aquela amiga, com aquele amigo que tem esse perfil assim mais introvertido, mais comedido, porque talvez é esse tipo de conteúdo que ele precise receber para se inspirar. E já aproveita também, claro, se inscreve no canal porque toda semana tem vídeo novo com análise de comunicadores e outras ferramentas bem práticas para você se comunicar melhor com você, porque sim, a nossa conversa interna importa, e com o mundo, é claro. O foco é analisar a comunicação nesse vídeo da ex-chanceler alemã Angela Merkel, mas faz muito sentido para essa análise contextualizar quem foi e o que fez ela. Merkel foi chanceler da Alemanha de 2005 a 2021 e ela simplesmente, gente, ficou 9 anos ininterruptos no topo da lista da revista Forbes como a mulher mais poderosa do mundo, o que dispensa mais apresentações sobre a conduta, sobre o papel que o trabalho dela teve para a Alemanha e para o mundo, claro. Mas e no palco, no microfone e no discurso, Giovana, como vai Angela Merkel? Quando você olha para as qualidades esperadas, é importante eu dizer isso, de uma figura política, você não encontra na Merkel muitas dessas qualidades, sabe? Aquele sorriso, aquela postura aberta, os gestos expansivos, a melodia na voz com alternância de volume. A alemã não tem nada disso. Então quer dizer, Giovana, que ela não é uma excelente comunicadora? Por que então você está analisando ela? Calma, eu asseguro que, apesar dessa embalagem toda faltar na comunicação dela, a ex-chanceler mostra que o básico bem feito funciona, conecta, educa, impacta. E Aristóteles vai ajudar a gente a entender esse básico bem feito um pouquinho melhor. Eu já falei aqui no canal que o Aristóteles diz que o bom comunicador usa o quê? A tríade logos, ou seja, a razão, o pathos, que é acessar as emoções do seu público, e por fim Aristóteles traz lá na tríade do bom comunicador que é preciso o ethos. O ethos diz respeito ao caráter, à credibilidade, porque, vamos combinar, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, nunca funcionou bem. E é exatamente nisso tudo que a Merkel gabarita, no ethos, no logos e no pathos. Ela cumpre essa tríade com maestria. Vamos começar pelo ethos dela. A ex-chanceler tem extrema credibilidade com o povo alemão, tanto que quando o partido dela começou a cogitar as candidaturas para as eleições de 2019 na Alemanha, o nome dela tinha elevada aprovação. Ela mostrou trabalho, ela não se escondeu nos momentos difíceis. Ela se posicionou sobre questões importantes para o povo dela. Ela não tentou mudar, inclusive como pessoa, como personalidade, não tentou parecer alguém diferente, ou seja, ela não se desconectou da essência, do propósito dela. E ela honrou o nome que carregava, não se envolvendo em antecedentes, digamos assim, que pudessem trazer prejuízo para a imagem dela. Em resumo, a Merkel não é a amiga da roda, não é aquela pessoa super extrovertida que chega conquistando, mas é a pessoa que você ouve porque respeita. E você respeita e ouve porque ela mostrou seu caráter, seu ethos, desde o primeiro ano à frente do país. O ethos é um fator de motivação para o público muito alto. E no caso dela, eu vou além. A Merkel sabe que o público do país dela, da Alemanha, valoriza essa conduta que ela adotou, tanto que respaldou essa conduta dela por tantos anos. O ethos da pirâmide de Aristóteles cumprido. Vamos seguir analisando a Merkel, agora falando do logos.
Logos é o uso da razão, é argumentar usando exemplos, fatos, dados para alcançar públicos mais racionais. E esse ponto é muito presente nas falas da ex-chanceler. Vamos ver junto esse trechinho de um discurso extraordinário que ela fez em março de 2020. Lembra desse mês desse ano? Bem no comecinho da pandemia. A Merkel alertou ali os alemães sobre a incerteza daquele período e também sobre as medidas que todo mundo ia precisar tomar. Das gehört zu einer offenen Demokratie. Dass wir die politischen Entscheidungen auch transparent machen und erläutern. Dass wir unser Handeln möglichst gut begründen und kommunizieren, damit es nachvollziehbar wird. Ich glaube fest daran, dass wir diese Aufgabe bestehen, wenn wirklich alle Bürgerinnen und Bürger sie als ihre Aufgabe begreifen. Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Nesse discurso, ela contextualiza o papel do governo federal e o papel que os cidadãos iam precisar adotar diante de tudo que ainda ia vir. E observe, ela usa o recurso da repetição. É sério, leve a sério você também. Usa frases curtas, frases que impactam. E no não verbal, ela usa gestos comedidos, que é uma marca dela. Olhar fixo, tom de voz reto, sem muita interpretação, que é outra marca dela. E naquele contexto, vamos combinar também bem oportuno, porque o tema é muito sério. Além disso, observa o não verbal da Merkel com relação a adornos corporais, a roupa. Ela usa a cor azul, que é a cor relacionada à comunicação. Você deve estar aí pensando que eu não vou falar se ela estava lendo ou não. E como você pode imaginar, sim, ela estava lendo. Isso é muito comum em discursos oficiais televisivos, que é o uso do teleprompter ou do TP. TP é o equipamento que passa os textos na frente da câmera. Falamos do ethos, falamos do logos, mas é a emoção, o pathos, o terceiro pilar lá de Aristóteles, Giovana. Onde é que fica? No discurso dela. Vamos com a emoção nesse trecho aqui. Dass wir diese Krise überwinden werden, dessen bin ich vollkommen sicher. Aber wie hoch werden die Opfer sein? Wie viele geliebte Menschen werden wir verlieren? Wir haben es zu einem großen Teil selbst in der Hand. Wir können jetzt entschlossen alle miteinander reagieren. Wir können die aktuellen Einschränkungen annehmen und einander beistehen. A emoção está presente nesse trecho do discurso dela e em outros, inclusive, quando ela fala de situações reais que as pessoas deverão enfrentar na pandemia. Mas, precisamente aqui, ela inspira primeiro confiança. Ela procura com isso também, com essa confiança, acalmar, de certa maneira, o cidadão. Mas ela também comunica a responsabilidade individual diante da crise. E a emoção comunicada aqui para acessar o público é a da coragem. Na forma do discurso, eu falei do conteúdo. Na forma, eu destaco o uso das pausas, esse recurso do silêncio, de segundos entre as frases, para quê? A pausa, o silêncio, eles dão impacto para a fala. Ela diz assim, mas quão grande vai ser o sacrifício? Quantos entes queridos vamos perder? Pausa. Isso está em grande parte nas nossas próprias mãos. E palmas para a ex-chanceler, e palmas para você que com essa análise se inspirou. Você não precisa ter nascido com o carisma do Obama e não deve mudar a tua essência para se parecer com o que você considera certo. Você pode ser Merkel, pode fazer bem feito como ela fez e seguir as técnicas certas. Cuidar do conteúdo, prezar pela forma, pela embalagem desse conteúdo. E não esquece, a autenticidade é o que existe de mais caro na sua comunicação. Não perca a sua e mire em referências que combinem, que deem match com o seu perfil comportamental, com a tua identidade. Agora, me conta aqui se esse vídeo foi inspiração para você e a gente se fala muito em breve. Beijo!